Então, web, falando um pouquinho do que a gente colocou dentro do servidor web novo, melhorias no SharePoint Services, melhorias dentro da administração do servidor web, experiências no servidor web, gerenciamento desse servidor. Um outro ponto onde a gente investiu bastante foi em virtualização. A Microsoft, como empresa, tem investido muito em virtualização. A gente tem uma visão bem abrangente do que é virtualização. Virtualização é mais do que virtualização do sistema operacional, servidor. A gente tem diversas outras ferramentas para fazer outros tipos de virtualização, como de aplicação, sistemas operacionais desktop. Então vamos falar um pouquinho sobre essa visão e mais sobre o que o Windows Server traz em virtualização do sistema operacional para o servidor. Então, o que a gente está falando principalmente hoje é virtualização do sistema operacional do servidor, virtualização do servidor em si. O que é isso? A virtualização é abstrair o físico do lógico. A gente tem a máquina, tem as aplicações que vão em cima. Normalmente essas aplicações elas estão atreladas a essa máquina em específico. Então, normalmente quando eu instalo o sistema operacional, eu instalo para essa máquina, eu instalo para o servidor específico, instalo aquelas aplicações que estão associadas àquela interface de rede específica, aquele processador específico, etc. Quando a gente fala em virtualizar, a gente coloca uma camada no meio que abstrai isso. Então eu posso mover minha aplicação de máquina, de um hardware físico para o outro, sem me preocupar que tem uma camada no meio que abstrai a parte física da parte lógica. É uma analogia bem interessante de uma TV picture-in-picture. Então a gente tem aquela TV zona 50 polegadas e a gente pode colocar vários canais ali dentro. Então a mesma coisa. A gente tem um hardware só grande e a gente tem várias máquinas lógicas, vários servidores lógicos rodando ali dentro daquele mesmo hardware. E a gente pode mover livremente esses servidores que estão ali em cima, porque a gente tem uma camada no meio que abstrai o físico do lógico. Então quando a gente fala de virtualização de servidor, a gente já tinha um produto para isso, que a gente tem um produto para isso que hoje é chamado de Virtual Server, Virtual Server 2005, mas a gente acredita que a virtualização deve ser parte do sistema operacional. Se a gente está virtualizando o sistema operacional, isso deve ser uma funcionalidade do sistema operacional. Então, dentro do Windows Server 2008, a gente incorporou essa tecnologia e a gente chamou ela de Hyper-V. Então, a tecnologia de virtualização dos servidores que antes a gente tinha no Virtual Server foi incorporada ao sistema operacional, agora com o nome de Hyper-V. Então, Hyper-V é essa nova tecnologia de virtualização dos servidores que a gente tem dentro do Windows Server 2008. Quando a gente fala, analogamente, de virtualização do sistema operacional de desktops, o conceito é basicamente o mesmo também, só que aí a gente tem um produto diferente, que é o Virtual PC. Então, o Virtual PC é, por exemplo, que eu uso para rodar o XP dentro do Vista que eu tenho aqui. Então, eu tenho o Vista na minha máquina, com todas as seguranças e todas as novidades interessantes que ele traz de segurança e confiabilidade para mim aqui, mas eu tenho uma aplicação ainda que precisa do XP, eu rodo uma máquina virtual dentro do Vista usando o Virtual PC aqui no meu desktop. Então, mas os usuários podem baixar isso ou isso é um produto? O Virtual PC é um produto gratuito. Tá. O Virtual PC é um produto gratuito que pode ser baixado na internet a qualquer momento. Eu instalo Vista e deixo minhas aplicações de XP, elas continuam rodando. Isso pode ser isso pode ser utilizado sim para esse tipo de compatibilidade anterior. O Virtual PC em si, que é a tecnologia de virtualização, é gratuita. Ela está disponível na web, assim como o Virtual Server também era gratuita, assim como o Hyper-V vai fazer parte do sistema operacional e já está incluído dentro do licenciamento do Windows Server 2008. Então a tecnologia de virtualização a gente acredita que deve ser parte do sistema operacional, a de virtualização do sistema operacional deve ser parte do sistema operacional, deve ser gratuito. Então o Virtual PC é uma ferramenta extremamente poderosa, aqui para o desktop, lá para o servidor, fazendo funções análogas. A gente também tem a virtualização da camada de apresentação. Então eu tenho meu servidor lá, eu tenho meus aplicativos rodando nele, eu quero que meus usuários consigam acessar esses aplicativos de maneira remota, eu consigo fazer com que eles sejam executados dentro do meu servidor e que
camada de apresentação seja virtualizada, seja distribuída de maneira virtual para os meus clientes. Então, os usuários eles têm só a tela das aplicações vindo para lá, enquanto o processamento é feito dentro do servidor. Essa é uma tecnologia que a gente já tinha, chama Terminal Services. A gente colocou algumas novidades no Terminal Services de 2008. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E um último tipo de virtualização é a virtualização da aplicação em si. Então, eu virtualizo não o sistema operacional como um todo, eu continuo tendo o sistema operacional nessa máquina, mas eu virtualizo a aplicação que está rodando em cima dela numa caixinha. Então, essa aplicação ela vai para a máquina do usuário dentro de uma caixa só dela, virtualizada ali, e dessa maneira eu consigo resolver, por exemplo, problemas de incompatibilidade entre aplicativos. Cada aplicação ela vai virtualizada dentro da sua própria caixinha dentro do sistema operacional. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre aqueles dois tipos de virtualização que estão associadas ao servidor, né? Tanto do sistema operacional como a da camada de apresentação com o Terminal Service. Mas a gente tem uma visão bem abrangente sobre virtualização como um todo. E é importante falar que a virtualização para o data center é algo que tem trazido muita curiosidade. Os clientes eles têm testado bastante, têm procurado bastante virtualização, mas uma das partes mais importantes que a gente vê e que a gente até tem de troca de informações com os clientes é que gerenciamento é o mais importante dentro de virtualização. Porque quando a gente tem um mundo que sai do físico para o lógico, antes ele tinha no data center ali 20 máquinas que ele conseguia enxergar, aqueles 20 servidores que ele tinha. Hoje a gente tem 20 máquinas, mas nessas mesmas 20 máquinas você tem 100 servidores lógicos. Então, uma maneira de você gerenciar isso centralizadamente é extremamente importante. E a gente oferece toda uma série de ferramentas de gerenciamento que a gente chama de System Center, que gerencia tanto o mundo físico quanto o mundo lógico. E isso é extremamente importante na hora que a gente está virtualizando o data center daqui para frente. Então vamos falar um pouquinho do Hyper-V. O Hyper-V é a virtualização do servidor, a tecnologia de virtualização do sistema operacional do servidor. A gente está incorporando ele ao Windows Server 2008. Como eu falei, é uma evolução da tecnologia de virtualização que a gente tinha no Virtual Server. A gente criou uma arquitetura nova, uma arquitetura com melhor performance. Então hoje a gente criou uma camadinha, o Hyper-V é uma camada bem fina, que fica entre a máquina física e as máquinas virtuais. Ela aproveita os recursos das máquinas virtuais, ela aproveita os recursos das máquinas físicas novas, que tem virtualização já incorporada dentro do processador, e ela permite com que você crie depois em cima diversas máquinas virtuais que conseguem fazer acesso e conseguem aproveitar ao máximo a performance da máquina física. Então é um hypervisor extremamente fino. O hypervisor é uma tecnologia de virtualização que permite que você tenha uma performance muito boa. Então, diversas novidades dentro do Hyper-V: performance, suporte a máquinas maiores, suporte a multiprocessamento, aproveitar máquinas que têm vários processadores. E é claro, a gente está, além das ferramentas que a gente já tinha dentro da família System Center para o gerenciamento do servidor, a gente está trazendo também uma nova ferramenta dentro da linha System Center para gerenciar máquinas virtuais, para conseguir provisionar máquinas virtuais, para conseguir gerenciar essas máquinas virtuais de uma maneira centralizada. Então, dá uma olhadinha. Vamos ver o Hara falando um pouco, mostrando um pouco do